Então, vamos lá, novamente boa tarde para vocês. Então, nesse semestre a gente vai estar trabalhando com essa disciplina de programação orientada a objetos. Eu acredito que vocês já tenham tido contato com Java e C#, correto? Correto. Tá, que foi a LP2 e a LP3, né, que vocês fizeram. Qual que é o intuito dessa disciplina? É que vocês vejam mais os conceitos da orientação a objetos, que é um paradigma de programação que é independente, é meio que independente da linguagem orientada a objetos. Tudo bem? A linguagem que trabalha no esquema orientado a objetos faz a utilização dos recursos, dos paradigmas desse tipo de programação. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? C# é uma linguagem orientada a objetos, Java é uma linguagem orientada a objetos, Python também pode trabalhar nesse esquema, PHP também. Então, a estruturação, o paradigma da programação, ela pode ser aplicada em diversas linguagens. Tudo bem? Nessa disciplina, eu vou focar em Java com vocês. Tudo bem? Mas, caso vocês queiram fazer a utilização de uma outra linguagem também orientada a objetos, vocês podem ficar à vontade. Eu peço perdão para vocês, a voz está meio ruinzinha hoje. Não foi Covid, mas foi uma gripe forte que também não foi H2N3, eu acho que é esse o número que já tá, mas vamos lá. Não preciso me apresentar de novo para vocês, né? Eu acho que vocês já me conhecem aí. O Lucas ainda não me conhece presencialmente. Gabriel, eu acho que a gente já teve contato presencial no Instituto, né? Sim, já. Tá, me lembrei correta, então. Caso vocês precisem de alguma coisa, tenham alguma dúvida, qualquer necessidade, podem entrar em contato comigo através do e-mail, através do Moodle mesmo, que tem uns avisinhos lá, mas até prefiram mandar e-mail que eu olho mais rápido, tá bem? Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Só cuidado com o izinho, hein, gente? É Joyce com I. Bem, com relação à disciplina, vamos lá, só mudar a cor aqui, né? Eu trouxe para vocês só uma apresentação mesmo hoje. Então, a ementa. Qual que é o propósito dessa disciplina? É justamente, então, a gente ver os conceitos de desenvolvimento de sistema, só que agora baseado nesse paradigma orientado a objetos. Vocês já trabalharam, tanto em LP2 quanto em LP3, já com alguns conceitos do paradigma orientado a objetos. Por exemplo, vocês já trabalharam com classes. Dentro das classes, provavelmente vocês já começaram a ver o que são os atributos, trabalhar com métodos, trabalhar com listas, herança, polimorfismo. Acredito que esses termos não sejam novos para vocês. São? Não, essa em LC3 agora com Java que foi mais focado nessa parte. Tá. Você falou. Maravilha. Então, eu também já lembro desses termos. Tá, maravilha. Então, a gente vai focar justamente nesses conceitos para vocês verem e verem na prática também, né? Como que isso é aplicado, quais são os ganhos, quando é interessante aplicar ou não. Esse é o foco da disciplina, ok? Dessa disciplina. Os objetivos, então, é justamente a gente compreender esses conceitos de orientação a objetos, que acaba sendo, pessoal, a mesma coisa dos algoritmos, né? A gente pode montar um algoritmo, por exemplo, utilizando pseudocódigo ou até mesmo fluxograma, e depois optar por qualquer linguagem que seja, tanto estruturada quanto orientada a objetos, para fazer a implementação desses algoritmos. Acaba acontecendo a mesma coisa com o paradigma da orientação a objetos. Quando a gente tem muito bem fundamentado quais são os conceitos, de que forma a gente pode aplicar, quais são os ganhos, como que eu posso fazer reutilização, depois o próximo passo para a implementação, para o desenvolvimento de um projeto, de um sistema, utilizando esses conceitos, basta a gente verificar quais são as características da linguagem, como por exemplo a sintaxe, quais são os comandos, que a gente consegue sim implementar todo um sistema utilizando esse paradigma orientado a objetos. Tudo bem? Então, além de compreender esses conceitos, desenvolver também aplicativos em uma linguagem orientada a objetos, que nesse caso, para exemplificação e até para implementação, eu escolhi a linguagem Java, ok? E aplicar também, né, as principais características e recursos da programação orientada a objetos. Eu acho que não faz muito sentido a gente só falar dos conceitos de orientação a objetos
sem conseguir aplicar esses conceitos no projeto real. Tudo bem? Se tiverem dúvida, por favor, me fala. Bem, apresentado então para vocês a ementa e os objetivos da disciplina, o que a gente vai ver no decorrer desse semestre vão ser, então a gente começa já na semana que vem com a abstração de dados. Vocês vão ver que a orientação a objetos, ela trabalha muito com esse conceito de abstração, né? A ideia da orientação a objetos veio justamente do fato, da ideia de a gente conseguir aproximar o mundo algorítmico, o mundo da programação, com a mente humana. Então a gente separa tudo em objetos, cada objeto tem as suas características, cada objeto que é representado através de uma classe tem as suas funcionalidades, as suas formas de interação. Só que para isso a gente precisa, antes de qualquer coisa, fazer uma abstração de dados. Tudo bem? E vocês vão ver que essa abstração é muito relativa, provavelmente vocês já viram isso. Dependendo do contexto de aplicação de um sistema, uma classe pode ter não a mesma classe, né? Pode ter o mesmo nome, o mesmo identificador, só que dependendo de onde ela está sendo aplicada, a abstração dessa classe é diferente. Tudo bem? Até porque a gente pode querer gerenciar dados, manipular dados diferentes. Então, a abstração depende do contexto. Após a abstração de dados, aí sim a gente começa com a modelagem das classes e começa a utilizar os objetos. É bem importante que vocês tenham, né, depois, pelo menos no final dessa disciplina, que vocês tenham muito esclarecido para vocês a diferença entre classes e objetos também. Classe é uma representação, um modelo, e o objeto é o que a gente realmente utiliza em tempo de execução. Bem, passando um pouquinho para frente, né? Então, nós temos ainda na continuidade a abstração de classes e encapsulamento. Essa palavrinha vocês vão ver que vai aparecer bastante. Porque quando a gente está trabalhando nesse mundo de POO, de Programação Orientada a Objetos, a gente tenta garantir o máximo possível a segurança dos nossos dados. E para isso a gente utiliza o encapsulamento, que vem a ser o quê? A gente fez um modelo, a forma como o meu objeto vai funcionar, muitas vezes não precisa ser transparente para o utilizador daquela classe, para quem está utilizando o objeto. Basta que a gente certifique que os dados estão sendo tratados de forma correta. Tudo bem? Até aqui? Beleza. Maravilha. Bem, para a gente conseguir então fazer essa abstração das classes, nós temos basicamente dois membros de classes, que novamente não é novidade para vocês. Os atributos, que vão armazenar os dados, tudo bem? Então, todas as características de um certo objeto vão ser armazenados nos nossos atributos. E nós temos também os métodos, que são os responsáveis pelas funcionalidades de cada uma das classes, que são responsáveis também por fazer interação com outras classes, né? Vocês já devem ter ouvido a expressão de sempre a gente envia uma mensagem, recebe uma mensagem. Essas mensagens trocadas entre objetos são sempre realizadas através dos métodos, que nada mais são, pessoal, do que os atributos vão ser as nossas variáveis e os métodos vão ser as nossas funções, fazendo um paralelo aí com a programação estruturada. Tudo bem? E até aqui seria o que a gente tem de base mesmo da programação orientada a objetos. A gente começa com criação de classes, definição de atributos e especificação de métodos. No entanto, como tem um outro conceito que é bastante utilizado na POO, que é a reutilização das classes e especialização de classes também, nós temos ainda possível um relacionamento que existe entre elas, que são basicamente três, né? A herança, quando a gente cria uma classe que é geral e a partir dela nós podemos criar umas classes específicas, tudo bem? É a famosa relação de pai e filho ou então generalização e especialização, tudo bem? Que é a herança. Além disso, nós temos a composição também, que é quando a gente utiliza a referência de uma classe em outra, como se fosse um atributo ou como um parâmetro de um método. E nós temos também as relações de interfaces, quando a gente pode fixar um contrato de funcionamento entre duas classes diferentes, ok? E tem ainda
essa quarta, né, que são as classes abstratas, que acaba tendo uma funcionalidade muito boa para a gente. Vocês devem ter visto isso também, classes abstratas, que são aquelas classes que elas existem, mas elas não podem ser utilizadas diretamente, ou seja, essas classes não viram um objeto real, elas não podem ser instanciadas. Só que, principalmente quando a gente tem relação de herança, nós podemos fazer a utilização dessas classes para ter como base de especialização. Tudo bem? Eu estou passando aqui só dando uns detalhezinhos, mas a gente vai ver tudo isso de forma minuciosa. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, me parem. Bem, na sequência, então, quando a gente está trabalhando com herança e interface, acaba surgindo um outro conceito que a gente pode utilizar bastante, que é o polimorfismo. Que se a gente for até analisar, né, a escrita, a palavra mesmo, já indica para a gente o que vem a ser. Que é quando a gente consegue utilizar, por exemplo, um método de várias formas diferentes. Ok? Por exemplo, se a gente tem uma relação de herança, pode ser utilizando uma classe abstrata ou não, e eu vou fazendo a definição de um método que tem o mesmo nome na classe pai e nas classes filhas, mas só que implementado de uma forma diferente. Quando a gente chama aquele método que está vinculado a um objeto específico, ele vai funcionar de uma forma específica. Tudo bem? Só que muitas vezes a gente não precisa se preocupar na definição do código como que ele vai se comportar. Então, nós temos um caso de polimorfismo, mas a gente vai ver também de forma detalhada. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Joy. Maravilha. Bem, até aqui, pessoal, é claro que tem outros detalhes, né? A gente vai ver alguns métodos específicos, como, por exemplo, o toString, que vocês já utilizaram, o hashcode, que é para gerar um certo número de identificação para um objeto, o método equals, entre outras características. A gente entra também em dois pontos que fazem parte também da orientação a objetos, mas não são os pilares da orientação a objetos. Primeiro, eu quero ver, né, pelo menos se a gente consegue ver esse framework de persistência de dados, que é o Hibernate. Vocês já ouviram falar dele? Eu já vi muito pessoal pedindo é uma framework muito pedida, né, para trabalho e tal, mas eu ainda não parei para saber o que é. Tá. Maravilha. Então, vamos ver se a gente consegue mesmo entrar nele, porque ele facilita bastante o trabalho. Qual que é a finalidade desse framework, né? Então, é o Hibernate. Ele serve para fazer não é um paralelo, mas para fazer primeiro. A gente pode utilizar para fazer um mapeamento das nossas classes que nós queremos fazer a persistência no banco de dados. Então, ele já consegue fazer um mapeamento das tabelas no banco de dados. E, além disso, toda a operação, toda a transação com o banco de dados, seja para salvar os dados de um objeto, recuperar os dados de um objeto, pesquisar os dados de um objeto dentro do banco de dados, ele cria como se fosse uma camada intermediária para que a gente não precise ficar se preocupando com abrir transação, montar um SQL específico para fazer uma certa transação com o banco de dados. Tudo bem? A finalidade mesmo do Hibernate é justamente essa persistência de dados, englobando mapeamento, envio de dados e recuperação de dados do banco de dados. Vários dados na mesma frase, né? Mas é voltado para manipulação de banco de dados de uma forma mais intuitiva. Tudo bem? Só para ele não, usando esse Hibernate, você não precisaria mais fazendo código, por exemplo, lá no Java, fazer conexão, fazer as strings de seleção, banco de dados. É isso ou não? É isso mesmo, ele já tem métodos que fazem isso já automaticamente pra gente, Lucas. É claro que a gente precisa de um certo mapeamento, a gente vai ver isso. Como que ele consegue ainda aumentar, né, a nossa eficácia no desenvolvimento? Quando a gente tem um sistema e ele vai trabalhar com um banco de dados, vocês já fizeram isso também no semestre passado, não fizeram? Conexão com o banco de dados em Java? Sim. E quando vocês foram fazer o mapeamento das tabelas mesmo no banco de dados, vocês tiveram que criar todo o esquema através do SQL. É isso mesmo?
É isso. Tá. Criou o esquema no SQL, né? Modelou lá o banco, aí fazia dentro do Java a conexão e as strings de qual ação que você queria do banco, né? Isso, e essas strings era justamente o SQL, né? Tá. Utilizando o Hibernate, então, primeiro, todas as nossas classes que vão representar alguma tabela no banco de dados, a gente consegue colocar umas anotações, é uma das formas. A gente consegue colocar os annotations lá, a anotação mesmo do Hibernate, indicando, olha, essa classe precisa virar uma tabela. Aí a gente indica também qual que vai ser a chave primária, se tem, por exemplo, dados que devem ser únicos, praticamente o mesmo esquema que a gente faria para criar uma tabela específica no banco de dados, mas utilizando anotações na própria classe Java. Quando a gente roda pela primeira vez, ele já cria todo o esquema do banco de dados, então as suas tabelas vão estar prontas automaticamente. É claro que isso automaticamente não é só a gente fazer a classe, a gente precisa indicar isso utilizando, só para daqui a pouco vocês vão estar achando que só fazer a classe e pronto. Não. Se eu fizer um mapeamento, ele já cria automaticamente para mim toda a estrutura de tabelas e relacionamento entre tabelas. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que já deu para imaginar como é que... De uma forma mais assim, prática, até, Lucas, provavelmente quando vocês montarem aquele SQL para fazer a transação, começa a transação, né, fez a conexão com o JDBC, aí tinha aquele monte de interrogaçãozinha que você ia colocando cada um dos dados do seu objeto. Foi isso que vocês fizeram, né? Utilizando o Hibernate, você só vai abrir uma transação, falar, por exemplo, que é uma operação de inserção, é um insert. No seu insert, você só passa o objeto inteiro e ele já faz tudo para você. Então, o que você tinha, tudo que fica substituindo, olha, o nome entra no primeiro interrogaçãozinha, que era o primeiro parâmetro. Depois, não precisa mais fazer isso. Mas pode diminuir bastante, né? Diminui tanto o trabalho quanto diminui também, pelo menos daí, isso é a minha opinião, né, as chances de dar algum problema. Porque a partir do momento que você já fez o mapeamento utilizando o framework e você passou o objeto correto para ele fazer a persistência, seja passar para salvar ou então para pesquisar, para recuperar a lista, enfim, ele já sabe, ele já tem o formato padrão dentro do próprio framework que acaba evitando possíveis erros. Legal. Aí fica a escolha de vocês também, né? O framework, a ideia é justamente facilitar. É importante que a gente saiba como que ele está funcionando, né? O que ele está fazendo ali por trás do framework. Mas, de repente, eu falo, olha, eu prefiro fazer com os meus interrogações. Tudo bem? Vai funcionar do mesmo jeito? Tem que funcionar do mesmo jeito. Seria só um recurso a mais para a gente tentar aumentar a eficiência da codificação, né? Nossa, gente, tem framework para dar e vender, né? De tudo quanto é coisa, de tudo quanto é linguagem. Tudo bem? Tudo bem. Esses tópicos estão em ordem que a gente vai entrar? Sim, mas caso vocês vejam necessidade de rearranjar também, Gabriel, a gente pode mudar, não tem problema nenhum. É que, olha só, o que eu pensei, pelo menos, né, de fazer uma certa sequência lógica a gente não consegue utilizar o Hibernate, por exemplo, sem verificar o que são os relacionamentos entre classes. Ou, por exemplo, interface, sem saber como que a gente faz para definir os nossos atributos, as nossas classes. Então, eu acabei tentando elaborar de uma forma que tivesse uma certa coerência lógica, né, incremental e lógica aqui. Mas caso você sintam necessidade de ver alguma coisa fora do que está especificado aqui, não tem problema nenhum. Ok? Tá bem. Bem, e por último então, pessoal, e não menos importante, né, alguns princípios do Solid, que de novo também, depois de a gente verificar todos esses conceitos da programação orientada a objetos, esses princípios Solid nada mais são do que, meio que boas práticas de programação. Porque, por exemplo, pensando nos atributos, a gente pode, às vezes, e isso acontece bastante, pessoal, eu estou programando em Java.
E só pelo fato de eu estar utilizando Java, a linguagem, eu já acho que eu estou programando orientado a objetos. Isso pode ser uma enganação. O fato de estar utilizando uma linguagem orientada a objetos não garante que a gente está programando de fato orientado a objetos. Tudo bem? Porque eu posso, por exemplo, criar uma classe que tem atributo de tudo quanto é tipo. E a gente acaba fazendo uma mistureba, às vezes, de atributo. Por quê? Os atributos precisam estar cada um na sua casinha específica, né? Se é um atributo relativo, por exemplo, a um objeto cadeira. Cadeira tem uma cor. Então, o atributo cor tem que estar dentro da classe que está modelando cadeira. Se eu tiver, por exemplo, idade de uma pessoa, ele tem que estar dentro, ele é uma descrição de uma classe que descreve uma pessoa. Vocês percebem que eu poderia colocar cor e idade dentro de uma mesma classe. Mas vocês conseguem perceber a confusão que a gente está fazendo? A gente está tentando colocar características que descrevem objetos diferentes numa mesma classe. Isso fere das bases, um dos princípios do Solid, que é o quê? Cada classe tem sua responsabilidade, tem a relação de acoplamento, dependência, mas a gente vai ver isso com mais detalhes. Para que tudo isso, né? Desculpa, gente. Vamos supor que o Gabriel começou um sistema. Aí tá o Gabriel trabalhando, começou o sistema do zero. Daqui a pouco o Lucas pega esse sistema para fazer manutenção ou para fazer alguma modificação. Se seguindo, né, os conceitos do paradigma orientado a objetos, cada coisa tiver no devido lugar, o entendimento para o Lucas fazer a manutenção do sistema do Gabriel é muito mais fácil. Por quê? Está tudo separadinho conforme manda as regras. Tudo bem? Se ao contrário, o Gabriel fez tudo assim, vou fazer tudo do jeito que está na minha cabeça só para funcionar, né? Às vezes a gente tem essa mania, está funcionando porque está certo, não necessariamente. Então a gente acaba quebrando vários dos conceitos, tanto da orientação a objetos, quanto de boas práticas de programação, quanto também desses princípios sólidos, que nada mais são do que boas práticas de programação, que acabam dificultando o trabalho de outros programadores que vão vir para fazer a manutenção do seu sistema. E mais ainda, pessoal, às vezes a gente mesmo vai fazer a manutenção do sistema que a gente construiu, só que já faz tanto tempo que nem a gente lembra mais. Então, são relações de boas práticas de programação. Tudo bem? Mas a gente vai ver isso item a item. E, novamente, se tiverem dúvida, por favor, me parem. Até aqui, tudo bem? Tudo certo, Jorge. Então, vamos lá. Em relação à avaliação, pessoal, essa disciplina, geralmente, a gente desenvolvia um projeto interdisciplinar com a disciplina de arquitetura de software. Vocês estão fazendo a disciplina da professora Bianca? A SW? Matriculado. Tá. Só que assim, a gente está com um problema que eu acho que tem mais alunos. Não tá difícil, né? Ter mais alunos do que nessa disciplina, né, pessoal? Que estamos só nós três aqui. Mas eu não sei se vai rolar o projeto interdisciplinar esse semestre. Eu vou verificar com a professora Bianca e dou a confirmação para vocês. Mas mesmo que não aconteça, eu queria colocar uma proposta aí para vocês, né? Para relação de avaliação, 2 provas teóricas. Vocês vão ver que as provas são tranquilas mesmo. Geralmente a gente estava trabalhando com o professor Fábio antes e a gente fazia no esquema de teste mesmo, de múltipla escolha. Tudo bem? Até porque esse é um assunto que cai bastante em concurso. Então, caso vocês tenham a pretensão, né, de fazer uma prova de concurso, aí vocês vão ver que esses pilares da programação orientada a objetos caem bastante. Então, 2 provas teóricas, múltipla escolha, tranquilinha. A primeira no dia 31 de março e a outra no dia 26/5. Tudo bem? Então, seria uma das notas de cada bimestre. E, além disso, um projeto que pode ser tanto interdisciplinar ou só disciplinar. Tudo bem? Para vocês, conforme a gente for vendo os conceitos, para vocês aplicarem num projeto, aí da preferência de vocês em relação à temática. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Vocês fizeram esse projeto interdisciplinar também no semestre passado, correto? De LP3? Correto.
Tá, então, caso vocês queiram dar continuidade no mesmo projeto, não tem problema. Contanto que, de fato, vocês agora olhem com um olhar um pouquinho diferente para o projeto, né? Para verificar se realmente os pilares do paradigma estão sendo seguidos, o que dá para fazer para melhorar ainda mais o projeto. Tudo bem que dessa forma eu acho que vocês não perdem tudo também, e até para vocês verem essa diferenciação de trabalhando inicialmente com a linguagem, não focado muito no paradigma, e depois focando no paradigma orientado a objetos. Tudo bem? Caso vocês queiram também fazer em conjunto, até poderia ser, né? Mas eu não sei se talvez trabalharam em projetos diferentes, cada um se tiver interesse em continuar o mesmo projeto. Vou deixar aberto para vocês, caso vocês queiram cada um trabalhar no próprio projeto ou trabalhar em conjunto também, não tem problema. Tudo bem? Tudo bem. Tem que ver também se você vai ter, né, com outra professora, se vai entrar mais alunos. Tá, a gente tá um pouco perdido ainda, né? Bem, considerando então esse projeto, aí a gente teria então, além das provas teóricas, né, esses testes simples, pessoal. Uma entrega parcial na metade do bimestre, né, na metade do semestre, perdão, no dia 14 de abril, e a apresentação no dia 28. Ficou essa diferença, pessoal, porque entre o dia 14 e o dia 28 tem um feriado, que daí a gente não vai ter aula nessa semana, no meiozinho aqui. E depois o projeto final, né, entrega. Então, deixei já específico para vocês um dia, pelo menos, um dia da entrega, para vocês terem um tempinho para trabalhar no projeto também. E a mesma coisa para o projeto final. A entrega e o início da apresentação, daí nesse caso, vai ficar no mesmo dia. Tudo bem? Podemos ficar combinados assim? 2 provinhas teóricas e entrega parcial e final do projeto? Essa prova seria teórica no papel, você falou, mas aí teria o computador para fazer a gente faz no Moodle mesmo, Gabriel. No Moodle, então, provavelmente é sem consulta. Porque eu acho que até aí já vai estar presencial, talvez, né? Sim, mas a nossa disciplina, eu acho que ela é prática, então a gente vai estar no laboratório. Provavelmente não vai ser no papel, porque daí dá pra gente fazer no esquema de questionário no Moodle, que eu acho que é mais fácil até pra vocês. Só que provavelmente não será com consulta. É do que a gente vai vendo mesmo durante o semestre. Perdão, gente, tá? O negócio tá tenso aqui. É que consulta eu queria dizer, tipo, exercício pra botar no sistema ali, pra ver qual que deu o resultado, só teórico mesmo. Não, teórico mesmo, isso. De conceito mesmo da própria, de PO. Então não seria em desenvolvimento mesmo a prova, mas seria mais sobre os conceitos de programação orientada a objetos. Tudo bem? Ficou claro, Lucas, também? Ficou claro, Joyce. No caso do projeto, você falou aí, eu fiquei pensando agora aqui, né? A gente, semestre passado, desenvolveu em Java, fazendo a interface lá do Java Effects. Nesse caso, o seu projeto seria um programa desse porte, assim? Né? Exatamente. É isso mesmo, Lucas. Eu não sei como que eu diria, por exemplo, a parte do Java Effects, ela pode, front-end? É isso mesmo, front-end, que é da interação, né? É a questão das janelas, é isso mesmo, front-end. Tem essa parte do front-end, do back-end. Isso mesmo. O foco vai ser mais no back-end, que é justamente para ver a aplicação desses conceitos da programação orientada a objetos. Só que acaba que não tem como a gente fugir, né? Porque o seu sistema precisa possibilitar a interação com o usuário. E até mesmo na definição, na construção das suas janelas, por exemplo, a gente começa também a aplicar alguns conceitos também de PO, não tem como fugir. Bem, mas o foco seria o quê? Na estruturação do projeto, na reutilização de classes, no relacionamento entre elas, aplicação de polimorfismo, quais os métodos que eu posso utilizar para que realmente a gente garanta que o sistema esteja sendo construído segundo esses pilares da PAO. Tá bom, beleza. Tá bem?
Bem, então aqui só tem um quadrinho, né, para mostrar para vocês o peso e as datas, que já está estipulado aqui nesse slide que eu já mostrei para vocês. A nossa prova, então, valendo 40% da nota do bimestre e o projeto parcial 60%, e a mesma coisa no segundo bimestre, 40% de peso da prova teórica e 60% do projeto. Só não se esqueçam, pessoal, deixa eu ver se eu coloquei no próximo. Esse daqui eu vou pedir para vocês desconsiderarem porque está errado. Tá faltando a nota do simulado ENAD, que provavelmente vai ter esse ano. Então, é sempre 10% da nota final, tudo bem? Então, vai ficar praticamente 45% a nota do primeiro bimestre, 45% do segundo bimestre, mais 10%, que é relativa à nota do simulado ENAD de vocês. Tudo bem? Com relação a critérios de aprovação, acho que também não é novidade para vocês, mas só passar rapidamente aqui para a gente não esquecer, né? O primeiro é em relação à frequência mínima obrigatória de 75%. Nesse caso, vou só parar um pouquinho aqui com relação a esse nosso primeiro mês que vai ser remoto. Eu espero que vocês estejam presentes aqui na quinta-feira, nesse mesmo horário, né? 10 para as 3. Caso vocês tenham alguma dificuldade, olha, não consegui entrar, a gente sabe que às vezes a tecnologia dá umas trolladas na gente, né? Não consegue entrar naquele dia. Todas as aulas vão ser gravadas, vão ficar disponíveis para vocês no Moodle. Então, para a frequência daquela aula, vocês têm de quinta-feira, no horário da aula, até a próxima quarta-feira para verificar o material ou a atividade que foi proposta. Tudo bem? Isso garante para vocês a frequência desse dia. Tudo bem? Eu acho que seria um pouco sem noção da minha parte pedir para vocês sempre estarem aqui, sendo que às vezes pode acontecer algum problema, mas eu espero que vocês estejam, pra gente conversar, tá bem? Então, até se vocês, deixa eu perguntar, né, pra vocês, tem turma que prefere aulas gravadas. Eu particularmente, pessoal, acho ruim, porque às vezes eu posso preparar o material, gravar a aula, mas as dúvidas surgem enquanto a gente está conversando, enquanto a gente está falando, o que eu acho que fica meio que impossibilitado em aulas gravadas. Por isso eu acabo preferindo as aulas síncronas do que as assíncronas. Mas, caso vocês prefiram, eu posso gravar também sem problema nenhum. Ou então a gente mantém os nossos encontros, que não vou segurar vocês 4 aulas aqui, porque também não dá, né? 4 horas na frente do computador a gente cansa. Podemos manter esse esquema de síncrono, um bate-papo falando sobre o conteúdo, depois fica a gravação para vocês? Eu acho que sim. Só de repente alguns dias que são mais tipo de revisão, assim, aí fica mais para caso tenha alguma dúvida. Não sei, mas quando for conteúdo normal, acho que pode ficar assim. Mas esse ficar assim, o síncrono ou assíncrono? Assim, síncrono. Sim, tá. Agora. Tá. Lucas? Olha, Joyce, eu prefiro muito, né? Eu preferia até esperando aí o presencial, mas já que não tem, eu prefiro que seja síncrona, porque semestre passado foi praticamente aulas gravadas. E olha, eu acho que o aproveitamento cai muito, traz uma distância realmente com o professor. O negócio vai indo, tá tudo bem, vai indo embora, e eu realmente, pra mim, não funciona legal, não. Maravilha, então. Síncrono, você tem ali uma responsabilidade de ir, conversa, o professor tá ali, as dúvidas surgem mesmo na hora, pergunta, corre atrás, anota. Eu acho muito diferente. Então estamos combinados, estamos todos na mesma sintonia aqui, então. Porque eu também acho isso, Lucas, o que você colocou, que às vezes a gente acaba até esquecendo. A gente já está tão distante, 2 anos já. E mesmo que a gente esteja só, né, dessa voz digital, ainda de taquara rachada na cabeça de vocês, a gente tem um certo tipo de contato. E eu acho que ainda, quando é programação, é pior ainda, porque são às vezes uns detalhes que pra mim pode passar despercebido, mas se a gente está nessa interação
no mesmo momento, dá para vocês pararem. Agora essa coisa de gravar a aula acaba sendo mais fácil até, né? Porque pensando no meu lado como professora, eu acabo vou indo direto, porque não tem esses períodos de pausa para perguntar se está todo mundo acompanhando ou não, se tem dúvida ou não. Mas parece que você está, sei lá, falando mesmo para o computador, né? Mas maravilha, que bom que vocês preferem assim, que a gente trabalha melhor. Até como exemplo, teve uma aula aí que para mim é uma aula muito importante, difícil, né? De programação, que ela foi gravada. A aula muito bem gravada, tinha bastante explicação. Mas aí liberava a aula, por exemplo, numa terça-feira e o atendimento para o professor era na quinta. Só que aí, chegava na quinta-feira, acontecia um problema, o professor não podia ter horário de atendimento naquele dia, você só ia ter atendimento na próxima quinta. E aquele conteúdo que você ficou gravado ali, que você ficou com dúvida, aí para você conseguir tirar, não conseguia, passava reto. Acaba complicando. E programação não tem jeito, né? Fica uns negocinhos que você até fala, depois eu pergunto, mas aí acaba passando, acaba esquecendo. E você sai procurando por aí, tem um monte de coisa, né? Não necessariamente é o correto. Sim. Tem coisa que até funciona, mas não é o correto, né? Então, complicado. Maravilha, então, gente. Montei no síncrono, então. Ó, já marca na agendinha de vocês que quinta-feira, 2:50, estamos aqui. Maravilha. Então, tá claro pra vocês, né? Em relação a... Vocês vão estar aqui sempre, então, aí vocês não precisam nem preocupar com relação à frequência. Se Deus quiser, meu Deus, mês que vem a gente está no presencial. Bem, para aprovação, pessoal, é a regra da instituição mesmo, né? Nota final da disciplina 6 ou mais aprovado. Caso a nota seja inferior a 6 e acima ou igual a 4, garantindo sempre os 75%, vocês têm a possibilidade de fazer o IFA, né, que é o instrumento final de avaliação, e caso a nota seja menor do que 4, desculpa, gente, que eu espero que não aconteça, reprovação. Tudo bem? Fazendo as coisas direitinho aí, a gente vai seguindo num passo bom, já para vocês irem implementando no projeto de vocês, que a gente segue num passo legal. Com relação à bibliografia básica também, eu não sei se vocês olharam na área do Moodle mesmo, eu coloquei para vocês alguns links de referência de uns livros que tem na biblioteca Pearson, que é a biblioteca virtual. Então façam utilização desses links, né? Eu acho que às vezes na aula a gente não consegue esgotar todo o conteúdo. É até legal de vocês verem, né, na fala de uma outra pessoa aí, dos entendedores mesmo de Java. Deitel mesmo é um dos grandes nomes de referência de Java. Já tá, essa versão dele já traz algumas novidades da versão 8, que na verdade já está ultrapassado. Se eu não me engano, está indo para... Eu preciso até verificar isso, porque já teve atualização com relação à edição da linguagem mesmo. Esse segundo livro eu sei que não tem na biblioteca virtual Pearson, eu acho que tem na biblioteca física mesmo. Aí eu não sei, pessoal, qual que é o estilo de leitura de vocês. Ela me irrita um pouco, pra ser bem sincera. O conteúdo eu acho muito bom, mas ela tem mania de ficar querendo falar com o leitor. Eu não gosto muito de livro assim, prefiro mais objetivo. Mas é muito bom o conteúdo dela sim. Aí o Santos, esse eu não me lembro. Depois eu dou uma olhadinha, eu não sei se tem na Pearson também. Tinha um outro que eu queria mostrar pra vocês. Enfim, é esse aqui que eu queria falar pra vocês. Como a gente vai trabalhar bastante, né, com todos os conceitos, todos os pilares, a abordagem orientada a objetos, vocês vão ver que tem uma ligação muito forte com os diagramas UML, que foram muito pensados também, né, pelo menos o diagrama de casos de uso, não tem como fugir, e o diagrama de classes também, para a gente representar as classes com os devidos atributos e métodos, as interações entre classes diferentes, as relações de herança.
as interfaces também. Então, tudo isso a gente utiliza através do diagrama de classes da UML. Vocês fizeram, outra confirmação, vocês fizeram AOO no semestre passado também, né? Análise orientada a objetos? Sim, é. Tá, então vocês vão utilizar, resgatem aí que a gente vai utilizar bastante alguns, principalmente o diagrama de classes da UML, ok? E eu acho que é isso, né, com relação a ferramentas de apoio. Então, todos os slides já vão ficar disponíveis para vocês no Moodle. O link, pelo menos desse primeiro mês também, para acesso à sala aqui do Moodle também vai estar para vocês. Se tiver alguma relação de lista de exercícios ou até mesmo para abertura da avaliação, eu vou sempre falando para vocês e mandando avisos. Os avisos sempre pelo notificador do Swap, então estejam atentos ao e-mail de vocês. E, além disso, eu ainda não decidi se eu vou usar o NetBeans, eu acho que eu vou utilizar o Eclipse para mostrar algumas codificações para vocês, tudo bem? Mas, novamente, caso vocês queiram utilizar NetBeans, Eclipse, tem IntelliJ, qualquer outra, Visual Code também, fica em relação à preferência de vocês, qual for o compilador, o ambiente de desenvolvimento que vocês tenham preferência. A linguagem não vai mudar nada. E até se vocês quiserem utilizar, né, alguma outra linguagem, contanto que suporte, né, o paradigma orientado a objetos, não tem problema. Tudo bem até aqui? Tudo bem, sim. Ficou alguma dúvida? Lá no presencial, os computadores da escola está tudo mofado já. Ai, pior. Tô sentindo falta da gente. Por enquanto não, né? Tá, maravilha.